Olá e bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente mergulha em um dos tópicos mais densos e controversos da história secreta. Uma organização chamada Majestic 12, ou MJ-12. E só para avisar, a história que essas fontes contam passa longe da busca por homenzinhos verdes, viu? O que elas descrevem é uma suposta conspiração de desinformação numa escala, nossa, difícil até de imaginar. Nossa missão aqui é tentar desvendar, com base nesses textos, o que seria o Majestic 12, por que ele foi criado e como as operações dele teriam basicamente fabricado quase tudo que a gente pensa que sabe sobre vida extraterrestre. Ok, vamos lá. Exato. E o primeiro ponto que os documentos deixam claro é que o MJ-12 não era, assim, uma agência de pesquisa. Era um comitê de controle. Controle absoluto da informação. As fontes descrevem como um dos órgãos mais secretos e poderosos de uma estrutura ainda maior que eles chamam de sinarquia mundial. Peraí, vamos começar por aí então. Sinarquia mundial. Com certeza um termo novo para muita gente. Para deixar todo mundo na mesma página do que a gente está falando, é tipo um governo secreto global? Uma aliança de poder que opera nas sombras? É essa a ideia? Exatamente essa a ideia. A noção de um poder centralizado, oculto, que coordena governos, finanças, ideologias, tudo por trás dos panos. E para ter uma ideia do calibre do MJ-12, os textos afirmam que figuras como os presidentes Truman e Eisenhower... Os presidentes americanos? Sim, ambos descritos como maçons de grau 33, e estrategistas como Henry Kissinger... Estavam diretamente na liderança. Era o mais alto escalão que se pode imaginar. Certo, um comitê de altíssimo nível. E é aqui que fica realmente interessante. Se o objetivo não era estudar OVNIs, qual era a missão de verdade deles? As fontes alegam que era gerenciar o que eles chamam de o grande ocultamento. O grande ocultamento é o pilar de toda essa narrativa. Seria uma operação de acobertamento de proporções, assim, históricas, para esconder uma única e chocante verdade, a de que a Alemanha nacional-socialista não foi completamente derrotada em 1945. Nossa! Longe disso. As forças de elite, os cientistas e, o mais importante, a tecnologia mais avançada teriam sido secretamente realocados. Para onde? Para bases na Antártida. Uma em particular é sempre citada, a Base 211, na região de Neuschwabenland. Ok, a ideia de uma base alemã secreta na Antártida é um clássico de várias teorias. Mas criar um comitê com presidentes e os homens mais poderosos do mundo só para esconder isso parece um pouco exagerado, não? O que teria acontecido de tão grave para justificar uma medida tão drástica? Qual foi o gatilho? Para os Estados Unidos. Estamos falando da Operação High Jump, em 1947. Oficialmente, era uma expedição científica. Certo. Mas as fontes descrevem uma realidade bem diferente. Uma força-tarefa naval americana, enorme, comandada pelo famoso almirante Richard Byrd, foi enviada para a Antártida e foi, para todos os efeitos, dizimada. Forçada a recuar. Dizimada? Uma força-tarefa americana inteira? Por quem? É aí que a história vira de cabeça para baixo. Não por forças convencionais. Os relatos nas fontes descrevem um ataque fulminante por discos voadores de origem alemã. Como assim, discos voadores alemães? Pois é, essas naves teriam uma tecnologia décadas à frente de qualquer coisa que os aliados possuíam. Propulsão antigravitacional que permitia manobras impossíveis e armas de energia eletromagnéticas que simplesmente desativaram os sistemas americanos. A constatação de que existia uma força hostil com superioridade tecnológica absoluta operando impunemente a partir da Antártida. E que podia sobrevoar os Estados Unidos quando quisesse. Exato. Isso teria gerado pânico no Pentágono. O Majestic 12 teria nascido desse pânico. Uau! Isso muda tudo. Se esse é o ponto de partida, o problema não era eles estão lá fora, mas sim eles estão aqui embaixo e são mais fortes que a gente. Então, como se esconde uma verdade dessas? Como impedir o mundo de olhar para a Antártida? O que é fascinante aqui é a genialidade perversa da estratégia.
Se você não pode esconder os avistamentos das naves, você muda a história sobre a origem delas. Ah, O MJ-12 teria desenvolvido o que as fontes chamam de cultura ufológica extraterrestre. A lógica era simples, né? Se as pessoas estiverem ocupadas olhando para as estrelas, não vão olhar para o gelo. faz todo sentido. O comitê teria trabalhado ativamente, usando agentes, vazamentos controlados, tudo para convencer a população, os pesquisadores, de que esses OVNIs vinham de lugares distantes. Zeta Reticuli, Pleiades, Orion, qualquer lugar desde que fosse bem longe da Terra. Então a figura do extraterrestre. Virou a cortina de fumaça perfeita. Um biombo, como dizem os textos, para esconder a realidade intraterrena e a sobrevivência do Terceiro Reich. Uau, então, se essa teoria estiver correta, Roswell, o caso que praticamente fundou a ufologia moderna, seria, na verdade, uma campanha de marketing? Uma peça de desinformação desde o primeiro dia? É isso que os textos estão dizendo? 47. O mesmo ano da Operação High Jump? Exato. Eles classificam como uma montagem elaborada, um falso incidente totalmente encenado. O objetivo não era esconder uma nave alienígena acidentada, era criar a história da nave alienígena. Entendi. A intenção era bombardear o imaginário coletivo com a ideia de um acidente envolvendo homenzinhos verdes, destroços de outro mundo, sabe? E qual era o benefício prático disso, fora a distração? Tinha um benefício duplo. Primeiro, estabelecia a narrativa de que eles vêm do espaço. Segundo, e talvez mais importante, criava uma cobertura perfeita para a tecnologia alemã real que os americanos tinham capturado na Operação Paperclip. Ah, claro, os cientistas levados para os Estados Unidos? Sim, e os projetos deles. Como a aeronave Horten Roll 229, uma asa voadora que se parece muito com os OVNIs triangulares da época. Ao criar o mito de Roswell, eles podiam testar essa tecnologia capturada. E se alguém visse algo? A culpa era dos aliens. Exatamente. Roswell foi, segundo essa perspectiva, o ato de abertura da grande peça de teatro ufológica mundial. É uma operação de uma escala monumental. Usar a mídia, a cultura popular, faz sentido que eles precisassem de ferramentas mais poderosas do que só relatórios secretos. Fico pensando como eles fizeram essa história extraterrestre se tornar tão real para tanta gente. Eles usaram a maior máquina de criar realidades que existe: Hollywood. Claro. As fontes afirmam que o MJ-12 tinha uma influência profunda na indústria do cinema. Eles teriam incentivado e, em alguns casos, financiado secretamente a produção de filmes, de programas de TV que projetavam imagens bem específicas de entidades biológicas extraterrestres, as EBS. E tinha um padrão nessas representações, né? Tinha. E note o padrão. Muitas vezes eram alienígenas benevolentes, irmãos mais velhos cósmicos, guardiões que estavam aqui para nos ajudar a evoluir. E isso tinha um propósito, além de só vender a ideia de que eles existem. Sim, um propósito muito específico e, segundo as fontes, bastante sinistro. O objetivo era anestesiar a capacidade de reação dos vírias. Opa, outro termo, vírias. Essa é uma palavra que com certeza vai ser nova para a maioria das pessoas. O que as fontes dizem que são esses vírias? Por que eles seriam o alvo? Dentro da mitologia apresentada nesses textos, os vírias não são qualquer pessoa. Seriam indivíduos de uma linhagem espiritual, digamos, particular, que supostamente carregam uma memória ancestral, uma lembrança de sangue de uma origem divina, não terrena. Entendi. Eles seriam, em teoria, os mais difíceis de enganar. Então a estratégia de desinformação seria projetada para neutralizar especificamente esse grupo. Ao bombardeá-los com histórias de ETs benevolentes, salvadores do espaço, você os mantém num estado de espera passiva, de confusão, sabe? Incapazes de identificar o que as fontes chamam de o verdadeiro inimigo. Ok. Usar Hollywood faz todo sentido. É uma máquina de criar narrativas. Mas é uma estratégia passiva. Fico pensando, e se alguém tropeçasse numa prova real? Um pesquisador teimoso, um piloto que viu demais. Teria que haver um plano B, uma forma de controle mais
direta. E é exatamente aí que as fontes introduzem a figura dos homens de preto, os MIBs. Ah, os famosos homens de preta. Eles seriam o braço de fiscalização, o braço de execução do Majestic 12, a força de ação direta. E, de acordo com os textos, não estamos falando só de agentes do governo de terno escuro. A descrição é mais estranha. Eles são chamados de entidades humanoides, treinadas para uma única função: intimidação e supressão. O que isso significa na prática? O que eles faziam? A missão era silenciar qualquer um que chegasse perto demais da verdade, ou que tivesse em mãos qualquer prova que contradissesse a narrativa oficial. E prova aqui tem um sentido bem amplo. Eles confiscariam destroços, documentos, fotos, mas também itens mais esotéricos. Tipo o quê? Coisas que as fontes mencionam, como relíquias antigas, manuscritos ou certos cristais que pudessem revelar o que é chamado de legado da sabedoria hiperbórea, ou a localização de supostos portais dimensionais. Nossa. Os MIBs eram os guardiões físicos do grande ocultamento. Certo. Então vamos juntar as peças. Temos o MJ-12 criado em pânico depois de um confronto com uma força alemã superior na Antártida. Para esconder isso, eles criam toda a mitologia de OVNIs extraterrestres, usando Hollywood como propaganda e os Homens de Preto como a tropa de choque. Mas por quê? Qual é o jogo final? Esconder uma derrota militar, mesmo uma tão grande, não parece justificar um esforço de décadas em escala global. A conclusão dessas fontes deve ir mais fundo, né? Muito mais fundo. E se a gente conectar isso ao quadro geral, a gente entra na camada mais densa e estranha desses documentos. A perspectiva da gnose hiperbórea. Gnose hiperbórea. Ok, vamos com calma. Gnose eu entendo como conhecimento, um conhecimento espiritual, secreto. Mas Hiperbórea. Hiperbórea, na mitologia grega, era uma terra mítica no norte, um paraíso habitado por um povo quase divino. Dentro da cosmologia desses textos, essa ideia é central. A gnose hiperbórea seria um conhecimento ancestral sobre a verdadeira origem do espírito humano, uma origem divina, não terrena. Ok. E, segundo essa visão, a história humana é um campo de batalha espiritual. Nessa batalha, o MJ-12 não é só uma agência de acobertamento político-militar. Ele é visto como um braço executor de uma organização espiritual global chamada Fraternidade Branca de Chansambala. E o objetivo deles seria garantir o cumprimento do plano de uma entidade que os textos chamam de Demiurgo, Jeová Satanás. Espera aí, agora a coisa ficou exponencialmente mais estranha. Demiurgo, na filosofia gnóstica, é tipo um criador inferior do mundo material. Mas Jeová Satanás é uma união de nomes que soa bem provocadora. Exato. E significa que, para essa gnose, o Deus do Velho Testamento e a figura de Satanás são duas faces da mesma moeda. O governante deste universo material. Isso, uma espécie de carcereiro cósmico. E o plano final desse demiurgo seria a instauração de um governo mundial totalitário. A sinarquia, de que falamos no início. O grande ocultamento, a farsa ufológica, tudo. Tudo seria parte de um esforço gigantesco para impedir o despertar espiritual daquelas linhagens. Dos vírias. Exatamente, daqueles que ainda guardam a memória da sua origem divina pré-cárcere. Sob essa ótica, o Majestic 12 se torna a institucionalização da mentira oficial. É um sistema de filtros, uma máquina de propaganda global projetada para um único fim: impedir que a humanidade perceba que vive, e essa é a expressão usada nas fontes, numa fazenda humana. Fazenda humana, nossa, é brutal. Um planeta-prisão controlado por entidades que os textos chamam de alienígenas traidores e seus servos terrenos, a sinarquia. Ao controlar a exopolítica, a política de assuntos não terrestres, o comitê garante que tecnologias revolucionárias como antigravidade, energia livre, que tudo isso permaneça secreto e nas mãos deles. Para fins de dominação. Exato. Enquanto o resto de nós fica aqui debatendo se existe vida em Marte... E as fontes terminam com uma metáfora que amarra tudo isso de uma forma muito poderosa. É a imagem de um diretor de teatro. Um diretor que, para controlar a plateia,
veste os próprios soldados com fantasias de monstros espaciais. Ele aponta para o céu, faz todo mundo sentir um medo terrível de uma ameaça que vem de cima, e enquanto todos olham para cima apavorados, o verdadeiro exército que os oprime caminha livremente entre eles, aqui na Terra, usando uma máscara que todos foram ensinados a amar ou a temer, mas nunca jamais a ousar retirar. Então, para resumir os pontos-chave dessa análise, que foi extremamente detalhada, as fontes que a gente examinou hoje pintam um quadro do Majestic 12 que não tem nada a ver com caçar OVNIs. Elas o descrevem como guardião de um segredo histórico monumental, a sobrevivência de uma força hostil aqui na Terra. E para proteger esse segredo, o MJ-12 teria criado toda a mitologia alienígena moderna como a maior cortina de fumaça da história, mascarando uma realidade terrestre e especificamente antártica que seria muito mais imediata e desconcertante. E essa análise nos leva a um pensamento final construído inteiramente a partir da lógica interna dessas fontes, né? Se uma narrativa tão complexa e abrangente, envolvendo governos, mídia, ciência, se ela pode ser supostamente construída para definir a nossa percepção sobre algo tão fundamental como estamos sozinhos no universo, então a pergunta que fica é: quais outros pilares do nosso conhecimento, da nossa história, da nossa realidade, podem não ser pilares, mas sim os muros de uma prisão projetada para limitar o que ousamos questionar? Para uma melhor compreensão desse tema, recomendamos a leitura do livro O Mistério de Belicena Vilca, cujo link de download está fixado na descrição deste vídeo.